Bom, gente, então, a Júlia, para quem não leu, a Júlia ela se formou em Direito aqui na PUC de São Paulo, foi fazer seu mestrado na Alemanha, ficou na Alemanha, escreveu uma tese de não sei quantas páginas em alemão, só isso para mim já torna uma pessoa além da média. Foram algumas, muitas páginas. E a Júlia, enquanto fazendo seu mestrado, ela acabou tendo uma oportunidade de emprego. O mestrado dela foi em compliance e em corrupção médica. E ela Corrupção teve, na área da saúde, mais né, especificamente. e aí ela teve a oportunidade de começar a trabalhar com compliance. Compliance é uma palavra que a gente ouve muito, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é. E trocando mensagens com a Júlia, eu vi que isso é muito mais complexo do que parece, porque o compliance é uma coisa regional, ou seja, cada região, ou cada país, ou cada grupo de países tem regras um pouco diferentes. Cada E setor também. isso, exato. E como isso não se diz diretamente a ética em pesquisa, mas existe sempre uma correlação, uma influência da relação do pesquisador, e no caso da área médica, do médico, com as empresas que determinam compliance, que acabam refletindo na ética em pesquisa. Então, fazendo a nossa campanha, né, Miguel, de chamar os jovens que se interessam por ética, por bioética, por essas relações, a gente chamou a Júlia, que é uma dessas jovens brilhantes que está aí para ajudar a gente. Se o Miguel quiser completar alguma coisa, senão a Júlia vai começar a compartilhar a tela dela. Eu acho que ela pode começar. Talvez eu só te pediria que você silenciasse os microfones de todo mundo durante essa apresentação, né? Obrigado. Olá, Júlia. Muito prazer em ter você aqui conosco e estamos bastante expectantes em relação ao que você vai apresentar para a gente. Então, podemos começar. Muito obrigado. Certo, agradeço muito novamente. Obrigada pela introdução também. Vou compartilhar aqui a minha tela. Espero que funcione adequadamente. É possível visualizar minha tela? Vocês conseguem ver minha tela? Perfeito. Ok. Está em full screen, então. Ok, só para garantir que está tudo devidamente funcionando. Essa apresentação é sobre compliance no setor específico de saúde e as práticas e recomendações do compliance relacionadas a conflitos de interesse. O foco não é tentar ensinar como se monta um programa de compliance, até porque não existe um manual, é diferente de setor para setor e é diferente de empresa para empresa, mas apenas para ter uma ideia melhor de que tipo de trabalho que esse tal de compliance, que é uma coisa nova, faz. Então, primeiro vamos começar com uma apresentação do que significa, como se desenvolveu, como é no Brasil e por que isso é relevante na área da saúde. O compliance, ele vem da palavra, do verbo to comply, que é cumprir, estar em conformidade com algo, com uma ordem, com uma instrução, ou com as regras, as normas e as leis. Ela foi importada e agora é tratada como conformidade ou integridade no Brasil. Normalmente vem associada a ideia dos departamentos de compliance, que são departamentos dentro de empresas, às vezes junto com o jurídico, que tratam especificamente da implementação de medidas internas, de prevenção, detecção e remediação de irregularidades por parte da empresa como pessoa jurídica, assim como de seus membros associados e até de terceiros. Outra função importante do compliance, que eu considero que é a função primordial, é o fomento à promoção da ética dentro das organizações, sejam organizações públicas, privadas, instituições de ensino, grandes empresas, porque a partir de uma cultura de ética corporativa você previne todos os tipos de irregularidades às quais essas instituições estão submetidas. Esse, basicamente, é o papel do compliance. Ele não se confunde com o do jurídico, como acontece frequentemente, ele complementa, o compliance trabalha bastante junto com o jurídico, mas ele não se foca tanto nas questões judiciais como um departamento jurídico.
A história do compliance ele é considerado um fenômeno um tanto recente, datando do fim do século XIX, início do século XX, quando começa a falar sobre isso nos Estados Unidos, mas essa ideia de regulamentar corporamento corporativo, corporamento de empresas é muito anterior. Desde quando existem empresas, é necessário existir normas para a proteção dos consumidores. Os marcos principais do compliance se iniciam nos anos 80, mais especificamente em 1972, quando estoura o escândalo de Watergate, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon. Durante a investigação desse escândalo de Watergate, que foi eminentemente um escândalo de caixa 2 de campanha, descobriu-se que as empresas americanas maciçamente usavam contas offshore, contas bancárias offshore, para financiar campanhas eleitorais, mas também para pagar propinas em países estrangeiros. Iniciou-se uma investigação enorme pela Câmara nos Estados Unidos e, ao final, concluiu-se que em torno de 500 empresas americanas, isso em 1977 aproximadamente, estavam envolvidas em pagamentos, no mínimo, suspeitos no exterior. Em torno de 125 empresas confessaram que tinham contas para Caixa 2 e para pagar propinas, e o valor aproximado na época que essas empresas teriam pago é de 300 milhões de dólares em 1977. Então, um volume colossal de dinheiro foi pago para fins ilícitos. Isso causou uma comoção enorme, o escândalo de Watergate. Nós conhecemos aqui até no Brasil esse escândalo, não apenas dentro do país como fora. E agravantes dessa crise foi o fato de que existia um sentimento forte, mesmo o anticapitalismo naquela época. Nós temos Woodstock em 1969, e nós temos plena Guerra Fria, e qualquer tipo de mácula na imagem do capitalismo era usada pelo bloco soviético majoritariamente para mostrar sobre como o capitalismo não prestava e como não teria jeito de dar certo. Após uma enorme pressão pública, trocaram seus presidentes, e na gestão de Jimmy Carter, em 1977, foi aprovada a lei, que eu cito aqui, o Foreign Corrupt Practice Act, que é como a lei de práticas corruptas no estrangeiro. Foi uma lei vanguardista, a primeira do seu tipo, e ela tornou ilegal que empresas americanas oferecessem vantagens indevidas, seja por meio de propina ou qualquer outra forma, a políticos e funcionários públicos estrangeiros para obter algum benefício em detrimento de competidores em transações comerciais internacionais. Esse foi o primeiro grande marco, em 1977. No início dos anos 90, nós tivemos o fim da Guerra Fria e houve um momento de grande expansão de mercados, de globalização, de liberalismo econômico. Então, as empresas perceberam que a corrupção era uma barreira não tarifária à expansão do comércio internacional, especificamente para as empresas americanas, que estavam desde 77 proibidas de pagar propinas no estrangeiro. A título de comparação, o pagamento de propinas foi legal na Alemanha, propinas no estrangeiro, até 1999. A propina era considerada despesa útil e você poderia pedir restituição no imposto de renda do pagamento de propina. Então, era uma prática reconhecida e havia o entendimento de que, sem isso, a Alemanha não ia conseguir ter sucesso no comércio internacional. Então, isso foi uma grande discussão também, à época, do quão injusto seria que algumas empresas não podem pagar propinas e outras estão deduzindo no imposto. Em 1991, nós temos mais um incentivo para recrudescimento da legislação de compliance, que é a promulgação do US Federal Sentencing Guidelines, que foram as diretrizes para a punição de empresas. E, nesse caso, houve o nascimento dos programas de compliance como nós entendemos hoje, e inclusive da função de Compliance Officer e Compliance Manager, que é a que eu tenho no momento, porque as empresas receberiam descontos em multas, em penas de prisão, caso elas tivessem programas de compliance efetivos. Isso foi um grande incentivo, que nós vamos ver que foi a mesma ideia da nossa lei anticorrupção. Em 1997, após um grande lobby dos Estados Unidos, um grande lobby do público em geral, da opinião pública, também da transparência internacional,
houve a assinatura da Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros, um nome enorme, em transações comerciais, e que exigia que todos os estados signatários proibissem, dentro de seus países, o pagamento de propinas a políticos, funcionários públicos no exterior, e também implementassem medidas contábeis para dificultar a ocultação desse tipo de pagamento. Todos os países membros da OCDE assinaram o pacto, inclusive a Alemanha finalmente criminalizou, e não se pode mais deduzir propina do imposto de renda. E com isso, criou-se o que se entendia como um level playing field, um campo em que todas as empresas poderiam, em tese, comercializar nas mesmas condições. Em 2002, nós temos outro avanço nos Estados Unidos que acaba impactando em todo mundo, que foi a promulgação da lei Sarbanes-Oxley, também difícil de pronunciar, que passa a responsabilizar diretores e até CEOs pessoalmente por fraudes em suas empresas. Então, de forma a dificultar que a diretoria se esconda por trás da figura jurídica. Após essas duas legislações, houve um segundo recrudescimento do FCPA, da lei americana, que, nesse caso, expandiu a jurisdição dos Estados Unidos para qualquer ato de corrupção que uma empresa americana ou estrangeira pague no estrangeiro ou nos Estados Unidos, desde que essa empresa utilize algum tipo de serviço nos Estados Unidos. Ou seja, empresas brasileiras que comercializam na Bolsa Americana, empresas brasileiras que têm contas em bancos americanos, empresas brasileiras que usam servidores de e-mail americanos, que usam Google americano, estão sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos. Por isso que nós veremos daqui a pouco as condenações da Odebrecht e da Petrobras nos Estados Unidos. E para que a lei não fosse letra morta, nós tivemos o grande evento propulsor do compliance na Europa, que foi a condenação da Siemens, em 2008, por violações ao FCPA, a uma lei americana, e também à legislação alemã. No caso, foi imposta uma multa de 1 bilhão e 600 milhões a Siemens, a maior multa já imposta nos Estados Unidos e na Alemanha à época, a uma empresa por corrupção, sendo que 800 milhões foram pagos aos Estados Unidos, sendo que o escândalo da Siemens foi global, inclusive envolveu pagamento de propina no Brasil, muitos pagamentos, em vários outros países, mas mesmo assim ela teve que pagar, além do país de origem, aos países nos quais ela foi processada, como o Brasil, também teve que pagar ao governo americano. Então foi um escândalo enorme, as empresas ficaram todas com muito medo de serem as próximas, muitas foram as próximas, e com isso as empresas começaram maciçamente a criar os departamentos de compliance, e em 2012 também pela pressão pública no Brasil foi promulgada a Lei Anticorrupção Brasileira, e agora nós vamos ver mais um pouquinho da evolução da lei no Brasil. Alguém tem alguma dúvida aqui nesse ponto? Não? Vou seguir então. Histórico do compliance no Brasil. O Brasil foi um dos países que ratificaram a Convenção Anti-Suborno. Demorou 2 anos para que finalmente o suborno em transações comerciais internacionais fosse incluído no Código Penal Brasileiro. Isso ocorreu em 2002. Uma década não ocorreu mais nada. Então, em 2013, finalmente tivemos a promulgação da nossa própria Lei Anticorrupção, também conhecida como Lei da Empresa Limpa, cujo principal destaque foi o estabelecimento da responsabilidade objetiva de empresas por atos de corrupção que tenham sido realizados em seu interesse ou seu benefício, ou seja, um funcionário praticou um ato de corrupção em benefício da empresa, a empresa passa a ser responsabilizada também. Estipulou multas altíssimas, que podem chegar no seu máximo a 20% do faturamento bruto anual de uma empresa, o que não é pouca coisa. Disciplinou os acordos de leniência para casos de corrupção também, já eram conhecidos em outras áreas do direito. O acordo de leniência como uma delação premiada para empresas, que a empresa colabora, admite as infrações, colabora com a investigação e recebe uma redução da multa.
Então, isso passou a ser um grande incentivo também. Um dos requisitos do programa de leniência é a implantação do compliance e a criação do departamento de compliance. Sem compliance não vai ter acordo de leniência. E também, inspirada no FCPA americano, foi estendida a jurisdição brasileira a empresas brasileiras que atuem no exterior. Então, empresas brasileiras que pagam propinas no exterior, como conhecemos vários exemplos, também são responsabilizadas no Brasil. Essa lei foi um enorme avanço, eu diria que o principal avanço no combate à corrupção no Brasil, na Idade Moderna, porém, por ser uma lei mais abstrata e mais geral, estou vendo só um minutinho que eu estou vendo aqui. Ok. Desculpa, eu estava recebendo mensagens aqui no chat. A lei era abstrata e precisava de mais regulamentação. Essa regulamentação demorou 2 anos e veio com a promulgação do decreto, conhecido como Decreto Anticorrupção, que aí sim estabelece os requisitos dos programas de integridade, que são os programas de compliance voltados à anticorrupção. Então, a partir de 2015 e de 2013, já em 2015, houve o boom do compliance no Brasil, que as empresas começaram a implantar os programas de integridade para espelhar os requisitos da lei, e também porque começou a se tornar obrigatório para determinados setores. Em 2015, nós tivemos também a promulgação da portaria 2279, que regulamenta o programa de integridade para microempresas e empresas de pequeno porte. Compliance não é coisa só de empresa grande, compliance não é coisa só da Siemens. Ela também pode ser implantada em empresas de pequeno porte. É obrigatório? Não, mas as empresas que tenham também receberão benefícios do acordo de leniência, por exemplo. Então, elas também se beneficiam, e o compliance beneficia as empresas no geral. Eu não acho que o tamanho seja uma desculpa para não ter um departamento de compliance. Em 2016, temos mais um avanço, que é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, publica o Guia de Programas de Compliance Antitrust, ou seja, um compliance focado em práticas anticompetitivas, porque o programa de integridade é voltado a práticas anticorrupção, e você também deve incorporar outros elementos. Um desses é o compliance anticoncorrencial, que é uma das áreas de grande importância do compliance também. E temos uma evolução do setor público, que é a lei das empresas estatais, que obriga empresas públicas brasileiras a implementar regras de governança corporativa e práticas de compliance. Então, também passa a ser obrigatório no setor público brasileiro, que também foi um avanço muito grande. Mais recentemente, em 2017, o Banco Central edita uma resolução que torna obrigatória a implementação de programas de compliance em instituições financeiras, ou seja, bancos e determinadas companhias abertas. Isso passa a ser bastante interessante porque temos grandes empresas do setor de saúde que comercializam em bolsa. Então, elas também passam a ter a obrigatoriedade de ter um programa de compliance. Aqui eu vou, por exemplo, vamos ver se funciona assim. Esse é um mini guia do Programa de Integridade para empresas privadas da CGU, da Controladoria Geral da União. E é basicamente o que é necessário para o Programa de Integridade funcionar. Comprometimento e apoio da alta direção. O compliance, ele tem que vir do topo, ele não serve só para a base. Instância responsável, que costuma ser o departamento de compliance, alguém tem que ser responsável pelo compliance. Análise de perfil e riscos, que é o mapeamento dos riscos aos quais aquela instituição específica está sujeita, ou seja, o compliance é feito à medida para a instituição, não existe um compliance pronto que você compra e implementa. Quarto, regras e instrumentos, que são as políticas e mecanismos internos. E o quinto é o monitoramento contínuo de riscos. Você tem que acompanhar as organizações evoluem, com elas os riscos aos quais elas estão sujeitas. Então, esses são os 5 pilares que a CGU indica, e eles são bastante sólidos, eles são realmente o mínimo que um programa de compliance tem que ter para ser efetivo.
Aqui, alguns maus exemplos e o preço da falta de compliance no Brasil. Para mim, o exemplo mais expressivo é que de todos os acordos e penalties and disgorgements, são todos os acordos e penalizações pagas em razão de violações do FCPA de todos os tempos, ou seja, desde 1977, temos em segundo lugar a Petrobras, que foi a empresa que pagou a multa mais alta até o início desse ano, quando foi a Airbus bateu o nosso recorde. Então, até ano passado era a Petrobras que pagou uma pena de $1 bilhão, não foi de reais, que por sinal já foi quase a íntegra ou a íntegra paga, saiu também nos jornais brasileiros. E até o fim de 2016, quem estava no topo era o Odebrecht Braskem, que saiu do topo porque, em razão de problemas financeiros e recuperação judicial, teve que pedir uma redução da multa e ganhou a redução da multa, porque não tinha condição de pagá-la. E aqui temos nacionalidades diversas, não, apenas uma nacionalidade americana, então os outros países também estão pagando horrores de multa nos Estados Unidos. Temos aqui a Siemens, a Alstom também estava envolvida, então é bastante diversificado. Exemplos internos, nós temos a Odebrecht, né, que fecha a leniência e é condenada a pagar 8,5 bilhões por crimes da Lava Jato, sendo que parte desse valor foi para a Suíça e Estados Unidos. Na Suíça, no caso, por usar as instituições financeiras da Suíça para lavar dinheiro e outras práticas, nos Estados Unidos por desobediência ao FCPA. Em setembro de 2009, nós temos a Petrobras fechando acordo para encerrar investigações nos Estados Unidos, que somada à class action, porque a Petrobras também foi processada pelos acionistas americanos, nós chegamos nesse valor aqui. Em julho de 2019, recentemente, o CAD multou em 535 milhões um cartel de empresas que operava em trens metrôs de São Paulo, ficou conhecido como cartel do metrô, que foi um desdobramento do caso Siemens, do escândalo de corrupção da Siemens em 2008. A Siemens foi a empresa que delatou o cartel. Em novembro de 2019, nós temos a Andrade Gutierrez e a Engevix fechando acordos de leniência, muito aguardados, e condenadas a pagar 214 milhões, Andrade Gutierrez, e 516 milhões, respectivamente, por crimes da Lava Jato. Essas duas penas aqui ficaram no Brasil, não foram compartilhadas. Agora, por que o compliance na área da saúde? Uma das perguntas que a gente mais recebe quando implanta o compliance em uma empresa é qual a necessidade? Se funcionava bem antes do compliance, por que não pode continuar funcionando sem? É uma pergunta bastante frequente. Bem, em todos os setores há riscos inerentes, mas na área da saúde nós temos um dos setores com maior quantidade de regulamentação e regulação do mundo. Regulações internas, nacionais, que também são difusas e são listas que não são exaustivas, e também regulação internacional, um amontoado de lei que é muito difícil você conseguir acompanhar todos os desenvolvimentos. Nós temos leis mais rígidas, standards mais rígidos para os profissionais da área da saúde, afinal, nós estamos lidando com o bem jurídico, um dos bens jurídicos mais importantes, que é a vida e integridade física das pessoas, e, congruentemente, a leis mais rígidas, nós temos punições mais rígidas e mais severas, e não apenas a questão da punição, como nós também temos a perda reputacional de irregularidades no setor de saúde, como, por exemplo, a perda de reputação, que pode efetivamente arruinar a vida profissional de alguém. Nós temos o descrédito perante a comunidade acadêmico-científica, perante os pacientes, e que é muito difícil de recuperar depois. Como o compliance pode ajudar? O compliance ele ajuda os profissionais e as instituições a darem conta de toda a regulação, regulamentação que eles estão sujeitos, e também previne irregularidades, implementa mecanismo de detectar essas ilegalidades, e como principal objetivo, nós temos a proteção da vida humana, a proteção dos pacientes, que de fato, deve ser o princípio norteador em todo o setor de saúde. Benefícios adicionais aqui, nós temos o aumento da confiança
por parte da comunidade científica, acadêmica, colegas, pacientes em público que acreditam que aquela empresa, aquela universidade, aquela instituição leva a ética a sério, não está envolvida em corrupção, não está envolvida em shady business, e isso também agrega bastante a uma marca, a um nome. Prevenção de processos disciplinares, administrativos e judiciais. Uma das principais vantagens do compliance é que o compliance detecta irregularidades dentro da instituição antes que o governo detecte, é uma das metas, e remedie a tempo. E também o compliance foca muito em documentação. E quanto mais documentação você tem de boas práticas, de comportamento adequado, de estar seguindo diretrizes clínicas, mais difícil fica você ser responsabilizado em um procedimento disciplinar administrativo, quando não há culpa, claro. E a proteção da reputação. A reputação é tudo para as pessoas, é tudo para as marcas e para as empresas. E o compliance ajuda a manter uma imagem de um profissional e uma empresa, uma universidade, uma instituição ética. Agora aqui alguns exemplos de por que o compliance é necessário no setor de saúde, e temos uma explosão de notícias envolvendo corrupção, majoritariamente envolvendo no quesito de profissionais médicos, que pululam o noticiário desde sempre. Então, alguns exemplos, aqui nós temos a GlaxoSmith chinesa, nós temos a Johnson & Johnson, nós temos o famoso caso da máfia das próteses, né, com a Biotronic no Brasil. Nós temos novamente a Novartis aqui. Médicos presos, nós temos a ResMed. E o que eu achei bastante interessante é que no ano fiscal de 2019, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos recuperou 3 bilhões em acordos e julgamentos relacionados ao False Claims Act, que é uma lei que proíbe, que torna crime a submissão de informações falsas ou pedido de restituição falsos relativos a qualquer programa federal de saúde nos Estados Unidos, que seja financiado pelo Estado, pela União ou pelos Estados. Se recolheu 3 bilhões em 2019, dos quais 2,6 bilhões eram relacionados à indústria da saúde. Esse é o 10º ano consecutivo em que fraudes na saúde, julgamentos relacionados a fraudes e acordos relacionados a fraudes na saúde, excederam 2 bilhões de dólares. Ou seja, bastante recente, e é um setor em que você tem que ter muito cuidado. Os órgãos governamentais estão observando, as multas são extremamente altas, e por causa de algumas relações específicas entre os agentes do setor de saúde, há riscos mais elevados, que nós vamos tratar em sequência. Caso alguém tenha alguma dúvida até o momento, pode se expressar. Sim? Sim, Miguel. Volta ao slide anterior. Volto, só um minutinho. Esse, né? Aquela última coisa que você projetou. Bom, agora eu que estou tendo umas dificuldades técnicas aqui. Não, é que... Bom. Pronto, agora foi. Ixi, eu não estou conseguindo. Desculpa. Ele vai parar, tem que parar. Bom, aquela última prancha nesse slide das indústrias farmacêuticas chama atenção o fato de que de 3 bilhões de dólares, né, resultante de fraudes, vamos dizer assim, na verdade, 2,6, quer dizer, quase tudo relacionado à indústria de cuidados à saúde, né? É óbvio que esse número é um número americano, né? E a gente sabe como é a questão da assistência à saúde nos Estados Unidos. Ela é um tanto quanto diferente de muitos outros países do mundo, né? Você tem alguma ideia do volume que, de alguma forma, envolve fraudes na área da saúde em outros países que não nos Estados Unidos? Existem dados, por exemplo, o Reino Unido tem um sistema de saúde totalmente socializado, né? O National Institute of Health, quer dizer, tem uma cobertura universal de saúde para a população inteira.
Você sabe se isso faz com que o nível de fraudes é muito menor do que observado num país onde o sistema de saúde funciona como nos Estados Unidos? Eu queria que você, se você souber comentar um pouco de como talvez seja isso em outros lugares, seria interessante. Não sei se você tem esse tipo de dado. Sim, claro, obrigado pela pergunta. Esse é um dado difícil de conseguir das autoridades governamentais, quanto elas recolhem de fraude e, mais especificamente, quanto elas recolhem de fraude na saúde. Os Estados Unidos são muito transparentes nisso, então é bem mais fácil de encontrar dados. Porém, quando você procura o tipo de fraude que envolve na saúde, nós temos, por exemplo, o mislabeling relacionado a rótulos, por exemplo, relacionado à aprovação ao uso indevido de drogas, ao marketing indevido de drogas, que não são tão relacionados ao sistema público ou privado de saúde, então são práticas que não são tanto relacionadas à estruturação do sistema, e os casos majoritários de corrupção são relacionados a conflito de interesse, que é no caso de usar os médicos e pesquisadores como uma forma de promover produtos daquela empresa, que também são práticas que não dependem tanto da forma como o sistema de saúde é estruturado, mas sim da forma como os agentes, como os participantes se relacionam no setor. Então, de certa forma, a peculiaridade do sistema de saúde americano pode dar um viés maior, que pode acabar atraindo maiores tipos de fraude. Nós temos casos envolvendo o Medicare, e justamente receber restituições do governo relacionadas ao Medicare, que também contam bastante, mas o tipo de fraude, infração clássica, eles continuam presentes nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha. Na Alemanha, por exemplo, a grande preocupação na questão de fraude no setor da saúde é a cobrança indevida do valor das consultas, é a cobrança a mais do valor das consultas. A Alemanha tem um sistema de saúde universal em que todas as pessoas são obrigadas a ter um plano de saúde, seja o plano de saúde público ou privado, e o que acontece é que o preço das consultas não tem o valor que muitos médicos acham que deveria, é um valor, inclusive, baixo, se você compara com o Brasil, não agora que o euro está muito caro, mas quando o euro tinha um valor aceitável, dá para perceber que não é um valor alto. Então, os médicos acabam passando a mais o valor da consulta e dizendo que eles fizeram um exame, que fizeram isso e aquilo, para receberem um valor maior do convênio, que, por sua vez, é subsidiado pelo governo. Existe muito pouco de convênio privado na Alemanha. Então, há sempre um jeitinho encontrado de realizar algum tipo de fraude no setor de saúde, e há sempre os profissionais que consideram que eles, na verdade, deveriam ganhar mais do que eles estão ganhando por todo o trabalho que eles têm feito. Então, é um problema universal. Cada país só vai encontrar a sua peculiaridade e o quão rápido ele é em detectar. E em punir também, porque muitos países detectam e não punem. Mas eu posso sim procurar mais dados, se for de interesse, eu procuro e eu mando também alguns slides com comparação. Eu gostaria também de fazer uma pergunta, pode ser? Sim. Espero que tenha respondido a primeira. Qualquer coisa a gente volta nesse assunto, e sim, fico feliz em receber mais uma. Eu estou também como conselheira municipal de saúde, e nós temos muita dificuldade de analisar as finanças que entram na saúde e que chegam na ponta, né? Então, por falta até de um preparo que a própria secretaria deve proporcionar para os conselheiros, né, desse acompanhamento, né? E também, assim, pelo volume quando ela faz a prestação de conta, ela joga aqueles volumes altos, né, destinado à atenção básica, mas você não sabe o que gasta numa unidade básica de saúde, no hospital, né? Então, isso dificulta muito, né? Então, a gente sempre acha, né? Acha que a fala que o dinheiro é curto, né? Fala, mas onde entra esse dinheiro? Será que ele não tem outros desvios, né? Por isso que ele é curto? Então, a falta de transparência. A gestão das finanças públicas, acho que em qualquer setor, tanto no nível federal, estadual, municipal, os conselheiros de saúde, mesmo a população, não tem como acompanhar. Então, isso faz com que
dá o pensamento de uma corrupção da gestão em relação aos gastos. Então, gostaria de comentar. É um excelente comentário. A falta de transparência na saúde também é um tema debatido aqui na Alemanha, justamente pela dificuldade de identificar para qual coisa vai o dinheiro, porque também há um financiamento enorme público do sistema de saúde aqui. Então, você precisa descobrir para onde está indo especificamente, e aí entram as fraudes, das cobranças indevidas, justamente. O compliance nas organizações, e deveria ter compliance em mais órgãos públicos, na verdade é um absurdo não ter, até por ser obrigatório, um compliance eficaz, é justamente acompanhar mesmo, fazer o segmento de para onde vai o dinheiro. As também umas funções do compliance é acompanhar se a aplicação interna dos fundos está indo para onde deve, devidamente. Porque, de fato, só considerar os números no papel não é o suficiente, e é um problema recorrente em todos os lugares, é muito difícil. Os Estados Unidos está tendo um resultado positivo, mas porque fica muito em cima, porque recolhe muito dinheiro em cima dessas punições, desses acordos. É uma excelente fonte de renda. Então, se tornou algo bastante vantajoso nesse sentido, e outros países ainda estão lutando com isso. Ok, Júlia, obrigado. Acho que você pode continuar. Ok, tá certo. Fico feliz de receber mais perguntas. Eu fiz um comentário aqui no chat que quando a pergunta tem a ver com o que você acabou de falar para ser feita agora. Se for uma pergunta mais geral, a gente pode deixar para o término da apresentação, ok? Certinho. Agora nós vamos passar para o tema específico de conflitos de interesse, que é um dos temas centrais do compliance no setor de saúde, é um dos temas que necessitam de maior atenção, e é a especificidade do setor de saúde. Os casos de irregularidades, fraudes e corrupção no setor de saúde estão relacionados a conflitos de interesse. Então, esse é um tema crucial. Nós vamos apresentar brevemente o conceito, a relevância, os riscos, o que diz o Código de Ética Médica e algumas provas práticas, algumas sugestões para tentar mitigar os efeitos. Há inúmeras definições do conflito de interesse, mas você pode considerar o conflito de interesse como uma colisão de interesses primários e interesses secundários. Na medicina, nós temos, por exemplo, o interesse primário seria a proteção da integridade da pesquisa médica, seria a proteção da qualidade da educação médica, seria o bem-estar dos pacientes. A obrigação primária é uma responsabilidade, algo que deve mover, em primeiro lugar, o profissional. Já o interesse secundário, usualmente é um interesse pessoal, um interesse financeiro, que pode ser perfeitamente legítimo, mas que não pode se sobrepor ao interesse primário. Um exemplo de interesse secundário pode ser, por exemplo, subir na carreira. Subir na carreira é um clássico interesse secundário. O avanço profissional, o reconhecimento perante colegas, a intenção de ajudar ou fazer favor a amigos, colegas e familiares, algo bastante clássico no Brasil. São todos interesses secundários, legítimos, porém que não podem se sobrepor às responsabilidades. Dois tipos usuais de conflito de interesse é quando o profissional ele tem a oportunidade de usar a posição para obter o ganho de qualquer natureza para ele mesmo, para si ou para outros, pode ser para terceiros também, ou quando há um interesse externo, de qualquer natureza também, que tem o potencial de influenciar inadequadamente a forma como o profissional exerce a sua responsabilidade primária. Os exemplos são diversos, mas, por exemplo, o que é ilegal, por exemplo, um médico que receita algum paciente apenas um tipo de medicamento ou apenas prescreve um tipo de prótese para cirurgia porque ele recebe uma porcentagem da venda. É um conflito direto de interesses, porque existe um interesse financeiro por parte de prescrever um medicamento ou de apenas usar um tipo de prótese que acaba se sobrepondo sobre a isenção que os profissionais devem ter no exercício da medicina. Um aviso importante é que as interações com a indústria, em particular,
geram mais conflitos de interesse mais complexos. Nós temos que nos lembrar que a indústria, o setor privado, mesmo no setor de saúde, é autorizada a agir por motivos eminentemente financeiros. A promoção da saúde, o resguardo da saúde, da integridade científica, da integridade de pesquisa, é apenas um dos vários interesses que o setor privado tem. Ao contrário dos profissionais que devem ter as suas responsabilidades para com o outro, para com a ciência, para com o paciente, como destaque, como o principal objetivo, como o principal motor. Então, é preciso diferenciar também a função de cada um na economia no geral. Por que os conflitos são relevantes? Já que eles existem, não tem o que fazer, sempre vai existir, por que eles têm alguma relevância? Em primeiro lugar, porque por mais que nós tenhamos certeza da nossa capacidade de agir de forma imparcial e isenta, infelizmente, quando existe um interesse conflitante com as suas responsabilidades, isso vai afetar a sua tomada de decisões, mesmo que inconscientemente, subconscientemente, e nós precisamos aceitar esse fato, uma questão humana. Você acaba, às vezes, querendo dar primazia a um interesse exógeno, não por uma questão de falta de caráter, mas porque é algo, é uma questão relacionada à ética humana. No setor de saúde, nós temos que os profissionais eles têm que exercer o juízo em situações muito complexas, diferentes de alguns outros setores. O juízo do pesquisador na medicina e o juízo do médico, ele tem um valor muito alto e ele tem consequências muito expressivas. Então, é muito necessário que o público em geral, que os colegas, que os pacientes, que os estudantes acreditem no juízo médico, vejam como algo em que eles possam confiar e que não fique aquela suspeita de que, na verdade, aquela decisão, aquele resultado, na verdade, só existe porque tem um interesse oculto, tem um vínculo oculto, que, na verdade, está movendo aquele profissional, aquele pesquisador. Em casos extremos, né, os conflitos de interesse generalizados que não são informados, que não há o disclosure, acabam ameaçando a própria integridade da pesquisa científica, da educação médica e do atendimento aos pacientes, porque você não sabe mais o que é certo e o que é resultado de um outro interesse, cria-se uma descrença generalizada que acaba diminuindo o grande papel que a medicina exerce. O descrédito da medicina seria o pior cenário possível. Entretanto, nós temos, eu peguei um trechozinho do artigo do Dr. Wallace e a Mello Jr. Paranhos, que é a caracterização do conflito de interesse não necessariamente significa que os envolvidos não mereçam credibilidade. Permite sim que se tenha uma ideia dos personagens envolvidos no processo e suas motivações. O conflito de interesse não significa que a pessoa é corrupta, que a pessoa não tem ética, apenas significa apenas algo normal dos vários interesses que todos nós temos. A importância de você informar desse conflito, de você não ocultar esse conflito, não fingir que você está acima de qualquer conflito, é para que os outros que têm acesso, por exemplo, a uma pesquisa, saibam que podem existir alguns interesses conflitantes, que eles possam ter uma ideia melhor do que pode ter movido aquela pesquisa. E, então, é importante que os outros saibam e formem o próprio juízo deles quanto à sua atividade. Isso tanto é verdade, eu gostaria de apresentar um estudo aqui, que é de 2012, obviamente, tem todos os disclaimers e todas as suas limitações, porém eu achei bastante interessante, que é sobre como outros médicos, outros physicians interpretavam a pesquisa de colegas. O caso está completamente em inglês, mas nós temos que foram apresentados clinical trials de 3 drogas hipotéticas para 503 internistas com rigor alto, médio e baixo científico, e a cada uma desses trials foi incluído
um disclosure, onde que o trial foi financiado por uma farmacêutica, outro que foi financiado pelo National Institute of Health americano, ou nenhum, não teve financiamento. E para os rigores distintos, tinham 3 possibilidades completamente aleatórias. Por exemplo, poderia ser o financiado pelo National Institute, poderia ser o com baixo rigor científico. Nós temos que 53% das pessoas que responderam conseguiram identificar quais estudos tinham efetivamente o rigor alto, baixo e médio, porém, os internistas, eles tinham uma imagem pior dos estudos que foram financiados pela indústria. Disclosure of industry fund as compared with no disclosure of funding led physicians to downgrade o rigor. Eles consideraram que os que têm financiamento privado tinham um rigor mais baixo, eles confiavam menos, eles tinham menos confiança nos resultados e eles também tinham menos intenção de prescrever as drogas hipotéticas. Nós temos physicians were half as willing to prescribe drugs studied in industry-funded trials. Eles são metade relacionado aos que foram financiados por uma instituição pública, que seria o National Institute of Health. Então, nós vemos, nesse estudo mostra uma discriminação dentro da própria comunidade, daquela comunidade específica científica, na forma como eles viam documentos de colegas. Como os conflitos podem afetar o setor de saúde? O setor de saúde tem várias vertentes, não é só a prática médica, que é o que a gente costuma mais falar, mas tem a parte de pesquisa, tem a parte educacional das universidades, e também tem todos os comitês, elaboração de diretrizes clínicas, tem também a sua parte mais burocrática. O conflito de interesse permeiam todas e podem influenciar todas. Eu inicio com a pesquisa, alguns exemplos genéricos, por exemplo, um conflito de interesse pode levar a uma restrição na divulgação de dados e resultados de pesquisa, uma restrição no compartilhamento, a ocultação de resultados negativos, que é particularmente grave, acaba podendo conduzir a uma cadeia de erros no futuro, ameaçar a reprodutibilidade de pesquisas, e exemplos que com certeza vocês têm até mais para listar do que eu. Na educação, os conflitos de interesse podem levar a mudanças no currículo, influência no desenvolvimento dos currículos, para a promoção de produtos, tratamentos, diagnósticos relacionados a interesses externos, assim como o uso indevido do ambiente das instituições, também tem que se tomar cuidado com a forma como se realizam feiras, por exemplo, acadêmicas, que têm pouco interesse em efetivamente fomentar o ensino e a profissão, e muito mais em fazer propaganda. Na prática médica, essa é uma discussão também bastante interessante, que eu tive a oportunidade de me aprofundar na Alemanha, que é o uso de profissionais para fins de marketing. Os profissionais da área da saúde, não só médicos, mas também farmacêuticos, enfermeiras, toda a categoria acabam sendo instrumentalizados pelo setor privado para promoção, muitas vezes, inconsciente de drogas e de medicamentos. Na Alemanha, é proibido oferecer qualquer tipo de vantagem para um profissional de saúde, para obter uma vantagem concorrencial, uma vantagem em detrimento do seu competidor, o que leva a uma enorme restrição da possibilidade de empresas darem amostra grátis para médicos. É tão restrito, por exemplo, o médico tem que solicitar a amostra diretamente para a empresa, por escrito, e ele pode receber 2 amostras por ano. É tão restrito que a prática foi banida, porque se considera que quando os médicos e outros profissionais, isso é completamente proibido para a farmacêutica, inclusive, oferecem a amostra grátis aos pacientes, os pacientes subentendem que eles deveriam comprar daquela marca, o medicamento ou o produto, e aí eles só compram daquela marca, e eu mesma, como pessoa leiga, já fiz isso inúmeras vezes, e isso acaba trazendo um prejuízo aos concorrentes que não deram a amostra.
Então, por isso, se diz que esses profissionais estavam sendo usados como agente de marketing de graça, porque você dava amostra grátis e cooptava vários clientes, por isso que levou uma restrição severa dessa prática, inclusive balinha de vitamina, estava também uma discussão enorme aqui, se podia dar balinha de vitamina para paciente, ou se também ia ser considerado como uma vantagem indevida. E é bastante interessante quando você para pensar. E a influência indevida nas prescrições de medicamentos e produtos, que eu vou apresentar também um casinho aqui. Nós temos vários casinhos aqui para comentar sobre como afeta o setor, que eu vou deixar mais para o fim. E na elaboração de diretrizes clínicas, nós temos que ter cuidado, não ter cuidado, mas nós temos que ser muito transparentes quando nós incluímos indivíduos vinculados à indústria, em painéis, em comitês, em palestras, porque isso pode resultar numa parcialidade do trabalho desses profissionais, o que, de novo, é algo completamente natural. Não se espera que a pessoa todos os profissionais sejam imaculados, estejam acima de conflito de interesse. Obviamente, se você trabalha com uma instituição, está associado a uma instituição, você acredita no trabalho dela, você acredita que é uma instituição séria, você acredita na contribuição que o seu trabalho está dando para a melhoria da instituição. Porém, os outros não são obrigados a pensar o mesmo. Eles têm o direito de pensar que, na verdade, você não está tão correto nesse caso, ou que talvez você não está sendo movido pelos interesses primários. Então, é importante ser transparente. Não é uma questão de proibir, é uma questão de informar e estar atento, de certa forma, porque voltamos à questão. O setor privado, ele pode se mover voltado ao ganho financeiro, ao lucro. Os profissionais do setor de saúde, não. Esse tem que ser apenas um interesse secundário, sempre no exercício da pesquisa e da medicina no geral. Júlia. Sim. Júlia, nós já estamos com 45 minutos de reunião. Tá bastante interessante sua fala. Acho até que a gente pode estender a reunião para além do que a gente havia imaginado, mas eu acho que também é importante um tempo para as pessoas poderem interagir com você ao fim da apresentação com perguntas, obviamente, que têm a ver com o nosso trabalho, né? Então, como você falou que tem vários casinhos, né, que são, obviamente, exemplos, eu não sei quanto ainda falta do que você havia preparado, mas só leve em conta, talvez a gente terminar a apresentação em 15 minutos, para ter pelo menos 15 minutos de perguntas e respostas, o que a gente estenderia até às 11h30. Então, sim, vai ser em menos de 15. Eu estou finalizando essa parte principal e eu pretendo compartilhar essa apresentação, por isso que essa apresentação tem mais texto, para servir como um guia no futuro. E aí vocês podem consultar também os casinhos depois no final, não tem problema. Seriam só exemplificativos e eu acho que todo mundo aqui talvez já conheça outros exemplos até melhores que os meus. Então, eu vou agilizar para finalizar e a gente discutir. Legal, eu acho importante a gente ter Sim, muito obrigada. Essa conversa também, né? Um tempo bom para conversar. Sim. Obrigado. Sim. Muito obrigada, perdi um pouco a noção do tempo. Nós temos o Código de Ética Médica fala especificamente de conflito de interesse, esses são os capítulos mais relevantes, e o 109 fala explicitamente de deixar de zelar e deixar que outros conflitos o afetem potencialmente a parcialidade do profissional, ainda que em potencial, ou seja, futuramente, não precisa ser agora, mas se existe uma colisão que pode influir futuramente nas decisões dos profissionais, você precisa reportar. Foi um grande avanço também a inclusão desse artigo de uma forma mais explícita no Código de Ética Médica. Então, além do que eu estou falando da questão ética, tem também a questão disciplinar. E aqui algumas boas práticas para evitar conflitos de interesse. Eu coloquei majoritariamente em pesquisa, porém tem para outros setores também que vem em sequência. O primeiro deles é recusar a remuneração desproporcional aos esforços necessários para a pesquisa e que não correspondam ao valor de mercado, ou seja, se manter de forma proporcional e razoável, até porque pagar remuneração, compensações muito altas chamam bastante a atenção e cria-se uma dúvida de mais por quê.
sempre, o segundo, sempre divulgar aos potenciais participantes a forma e a fonte do financiamento, se foi CNPq, se for CAP, se foi uma empresa dos pesquisadores, os participantes também têm direito de saber isso. Evitar participar em pesquisas em que esteja subentendido que o financiador pode impor restrições à divulgação ou publicação dos resultados, porque a transparência também é uma questão extremamente importante, não se deveria gerar ciência para ocultar ciência. Não se envolver comercialmente com a entidade com que você tem um vínculo de pesquisa, até que o vínculo se encerre ou que o resultado da pesquisa seja divulgado, porque na pesquisa você tem uma responsabilidade de produzir conhecimento de forma isenta, e quando você coloca um vínculo financeiro no meio, acaba gerando, de certa forma, uma obrigação implícita também de trazer algum retorno financeiro para quem está te financiando. E, em último lugar, divulgar os vínculos com empresas, com o setor privado, as instituições onde a pesquisa será realizada, as organizações, outras organizações que estejam financiando a pesquisa e qualquer revista ou publicação a qual se pretenda submeter os resultados. Isso tudo é em questão de transparência, uma questão de que os outros também têm direito de saber de situações que possam gerar conflitos. E boas práticas em geral, já é o último slide. São majoritariamente para a prática médica. Não aceitar presentes, viagens, refeições, ingressos para eventos, outros itens de valor de forma gratuita ou grandemente subsidiada, 90%, de companhias do setor de saúde. Esses são os exemplos que são considerados suborno na Alemanha. Em outros países também, são formas clássicas que são interpretadas como forma de suborno de profissionais da saúde na Alemanha, porque, de novo, afeta a isenção, a imparcialidade, mesmo que seja de forma inconsciente. Apenas receba representantes de venda de produtos farmacêuticos, equipamentos médicos ou qualquer tipo de produto mediante horário agendado, documentado. É preciso ter isso anotado em algum lugar para comprovar de que foi legítimo, que não está escondendo de ninguém. Evita bastante problema futuro. Procurar restringir a distribuição de amostras a pacientes de condição financeira desfavorável, o que não falta no Brasil. E aqueles que podem comprar, que eles escolham o produto que eles quiserem e não tenham uma ideia de que só aquele da amostra que pode ser o produto que vai funcionar para eles. Não faça apresentações acadêmicas ou publique artigos científicos elaborados para a indústria sem declarar sua origem e os seus autores. É preciso dizer quem foi o responsável por aquilo. E jamais, isso é muito importante, entrar em acordos de consultoria de qualquer natureza sem um contrato escrito que descreva os serviços a serem prestados e a remuneração correspondente. Se você for olhar em qualquer caso grande de corrupção, sempre tem um acordo de consultoria. Consultoria serve para lavar dinheiro, serve para pagar propina, serve para vários outros fins nas mãos das pessoas erradas. Então, é importante ter isso documentado. E aí já chegamos na bibliografia. Bem, eu encerro por aqui, por enquanto, para que nós possamos discutir mais um pouquinho sobre o tema. Então, muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado, Júlia. Geralmente a gente brinda os nossos apresentadores com uma salva de palmas ao fim da apresentação, mas eu não sei como é que faz isso virtualmente. Não precisa, não tem necessidade. Certamente você pode receber isso, porque foi realmente uma apresentação muito interessante e realmente de Miguel, extremo desculpa valor. interromper, desculpa te interromper, mas aqui embaixo tem um lugar que diz reações. Aí você pode bater palma. Oba! Eu posso... Pode... Okay. Eu não vejo isso, mas tem em algum lugar. Então, tá bom. Bom, eu queria começar comentando uma coisa que trazendo para a nossa área, para o nosso campo. Nós somos um código de ética em pesquisa, um comitê de ética em pesquisa, né? É nossa função atuar protegendo os participantes das pesquisas, os sujeitos das pesquisas, os voluntários que, de alguma forma, acabam se envolvendo nas pesquisas, né? Obviamente, há uma série de questões éticas mais gerais que têm que ser respeitadas. Sim, sem dúvida. Mas essas questões gerais que têm que ser, elas envolvem, inclusive, como você mesmo
falou num dos exemplos que você deu aí, a respeito da questão daquela pesquisa com o que os profissionais acham de alto, baixo ou médio rigor, a metodologia ela precisa também ser analisada, por exemplo, quando a gente analisa um projeto de pesquisa para saber se ele está de conformidade com a ética, porque muitas vezes a metodologia vai expor pessoas a riscos desnecessários, por um lado, e, por outro lado, eventualmente, até pode chocar com questões éticas mais gerais. E aí nós temos um grande problema, no meu modo de ver, que é o fato... Minha bateria está acabando, espero que eu consiga terminar a pergunta para depois ligar na tomada. Que é o fato seguinte, as pessoas que são relatores no Comitê de Ética, obviamente, têm que conhecer as normas brasileiras que regulam a ética em pesquisa, determinadas pelo Conselho Nacional de Saúde, através de uma resolução, que é a Resolução 466, e dos documentos da CONEP, que regula a pesquisa no país. Mas, por outro lado, elas também têm que ter um certo expertise para analisar questões metodológicas que, obviamente, são importantes para saber da integridade daquele projeto e, como eu disse, da proteção dos participantes da pesquisa. E aí nós temos um problema, porque o expert num determinado assunto, habitualmente é da mesma disciplina ou do mesmo departamento daquele pesquisador que está submetendo o projeto de pesquisa. E aí nós temos um potencial conflito de interesse, porque o indivíduo pode querer agradar o colega e aí, de alguma forma, involuntária ou inconscientemente, analisar de um jeito um pouco mais frouxo, ou ele pode até não querer agradar, mas ele pode não querer desagradar um chefe ou um colega que está envolvido naquela pesquisa. Então, parece para mim que sempre haverá um potencial conflito de interesse quando um indivíduo está analisando um projeto de pesquisa de pessoas que ele conhece ou que são colegas de trabalho, porque estamos na mesma universidade. E é impossível a gente conseguir fazer isso de maneira a sempre estar envolvendo relatores ou consultores ad hoc externos à universidade para analisar os projetos. Como que você acha que, do ponto de vista de um compliance do próprio Comitê de Ética em Pesquisa, isso seria algo que, de alguma forma, como que a gente poderia lidar melhor com esse tipo de situação? Obrigada pela pergunta. Esse é um problema comum em sistemas hierarquizados, quando você tem um comitê para fazer a aprovação, que as pessoas se conhecem. As pessoas se conhecem nos meios. Também tem esse problema diariamente aqui, de eu conheço todos os meus concorrentes. Todo mundo é meu amigo aqui. A gente tenta melhorar isso com a diversificação dos membros, trazer pessoas externas, tentar ao máximo diversificar isso para evitar, porque realmente quando é um amigo seu, quando é um profissional que você conhece há muito tempo, é muito difícil, você se sente mal em desagradar, se você sabe que esse profissional é competente, então torna extremamente difícil. Então a gente tenta diversificar, porém é um tipo de conflito que sempre vai existir e o compliance, por isso que o compliance também trabalha muito na promoção da ética, por meio da conscientização das pessoas. Também tem que ter uma conscientização interna de quem participa, de que você tem que o interesse primário da pesquisa é fomentar a ciência de forma íntegra, e isso é mais importante do que agradar ou desagradar o seu colega. É uma decisão muito mais difícil de tomar do que soa, mas é o que tem que ser feito. Infelizmente, no compliance, você desagrada muita gente. No departamento de compliance, eu digo que 90% do meu dia sou eu mandando e-mails que as pessoas não querem receber de forma alguma, mas que é necessário. Você vai ter que desagradar. Você precisa da conscientização ética e também o outro lado, por parte da outra parte também, que não pode ficar ressentida, porque, por exemplo, crê que não foi analisado da forma que ele deveria, que estão sendo injustos com ele, e é necessário entender que é assim que funciona e que não há uma perfeição, infelizmente, os nossos colegas vão nos analisar de outra forma. É importante também fazer uma campanha para essa conscientização, para as pessoas colocarem a mão na consciência e entenderem que os conflitos de interesse também são responsabilidade
delas tomar a decisão correta, mesmo que seja uma decisão bastante incômoda, bastante inconveniente. Em empresas é mais fácil porque eles terceirizam esse problema para compliance, então o departamento de compliance é o portador das más notícias, junto com o jurídico. Então, você evita o contato direto, olhar para a pessoa, você terceiriza essa função. Mas num comitê isso não é possível, infelizmente, vai ter que ser interação pessoa a pessoa, se você não conseguir encontrar outro profissional que não tenha contato com aquele. Eu tenho 2 inscritos, um é o Laércio, que tinha lá atrás colocado que queria fazer uma pergunta, outra é a Edileia. As pessoas estão colocando no chat a inscrição e eu estou olhando. Sim, pode mandar, eu vejo aqui também. Laércio, acho que você está com o microfone desligado. Não, estou ligado. O Wallace que está vendo para mim. Não, agora a gente ouviu, pode falar. Sim. Ok? O Wallace, eu estou? Pessoal, bom dia a todos. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Achei extremamente importante para nós e nessa situação. Eu teria várias perguntas para se fazer, mas eu vou resumir em 2. Pode mandar por e-mail também. Então, primeiro, eu fico numa grande dificuldade de exportar dados internacionais de países com uma cultura, uma legislação, um povo, tudo diferente do nosso, e fazer isso para o nosso país, né? Onde uma realidade brasileira é complicada e nós temos, só para dar aquele exemplo, de conflito de interesse, quando um membro do Supremo Tribunal de Justiça declarou que não haveria conflito de interesse em julgar um afilhado dele de casamento. Um mau exemplo, né? Um mau exemplo de cima. Nós temos um problema no Brasil que fica difícil você trazer as informações de países como a Alemanha, como você trouxe muito bem, para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, a minha pergunta que eu faço, nós vivemos isso todo dia. Que eu saiba, a nossa instituição não dispõe de nenhum setor de compliance. Me corrijam se eu estiver errado. Se eu puder falar, acabou de ser criado, Lércio, desculpa, só para responder essa pergunta, acabou de ser criado um escritório de integridade científica na Unifesp. Nossa, isso é espetacular. Veja, ser criado não quer dizer que funciona, mas foi criado. Esse é outro problema, esse é outro assunto. Então, veja, a minha pergunta é o seguinte, nessa realidade brasileira, hoje, onde é muito interpretativa todas as situações jurídicas, e isso inclui compliance e conflito de interesse, como que a gente aplica na nossa realidade isso? Que frequentemente nós temos estudos onde, entre aspas, o patrocinador é o SUS, e não pode. E sem isso, segundo os pesquisadores, não teria pesquisa no Brasil. Como que é possível essa, não digo adaptação, mas como é que é possível essa para a nossa realidade brasileira? E, por fim, a última pergunta, que é, hoje, conflito de interesses, falando em 50 bilhões de reais sendo distribuídos por os estados, até chegar no foco, no ponto que é o indivíduo, e nós sabemos a política que tem no Brasil, como fica compliance e conflito de interesse nessa distribuição desse dinheiro para a saúde. Certo, muito obrigada. 2 excelentes perguntas. Eu vou iniciar a primeira dando um exemplo da minha contratação na empresa onde eu atuo, que é uma empresa do setor de indústria pesada, trabalham majoritariamente com mineradoras. Eles, na minha contratação, falaram, olha, nós temos muitas filiais na América Latina, inclusive no Brasil, e nós não temos absolutamente nenhum controle dessas filiais, nós não temos a menor ideia do que eles estão fazendo, e aparentemente eles estão fazendo muitas coisas, e eles não nos ouvem, eles não ouvem a sede, eles não estão nem aí para nada que nós falamos, mas eles não vão ouvir a nós, europeus, mas nós acreditamos que eles vão ouvir você, que é uma latina também. Então, a minha empresa interpretou que a única forma que eles iam conseguir de melhorar a interação é colocando alguém que era gente como a gente
E por isso que eu passo também grande parte do meu dia em contato justamente com a América Latina, tentando construir pontes. Infelizmente, muito vem do nosso esforço pessoal e do esforço pessoal dos cargos mais altos em instituições, que precisam ficar em cima, que precisam tentar conversar uma linguagem que as pessoas entendam e explicar por que tem que ser assim. E, obviamente, a forma como eu falo com os nossos funcionários no Peru, no México, na Colômbia, no Brasil, é completamente diferente da forma com que eu falo com a nossa diretoria aqui na Alemanha, apesar de eu estar falando a mesma coisa, só que em linguagem diferente, com exemplos diferentes. Tem que ser de uma forma que as pessoas entendam. E, infelizmente, por menos que eu goste, o outro lado da moeda é o medo de punição. O compliance no Brasil é um resultado da punição da Odebrecht, é um resultado da Lava Jato. O compliance na Europa também muito é resultado da punição da Siemens. Foi necessário que uma empresa tomasse uma multa de $1 bilhão para as outras empresas decidirem se mexer. Outras empresas grandes, empresas enormes. Infelizmente, o medo também funciona. O medo da punição também funciona, o que falta no Brasil, muitas vezes, que as pessoas acham que não vai acontecer nada e por isso elas podem fazer. Então, entra de novo na questão da promoção da ética e da conscientização dos pares. Você precisa fazer a coisa certa porque é a coisa certa. Mas se você não quiser fazer, mesmo assim, você vai ser punido. Então, a gente prefere não terminar a frase, faça a coisa certa porque é a coisa certa, mas quando você pega uma irregularidade, você tem que punir, o que os departamentos de compliance também fazem. O departamento de compliance aplica a punição por desvio de conduta, faz investigação, o departamento de compliance conduz investigações internas dentro de instituições para apurar exatamente o que ocorreu, e aí você tem que punir. Não precisa esperar a punição do governo, não precisa esperar o Ministério Público na sua porta, não precisa esperar a Polícia Federal. As pessoas têm medo de muitas coisas, e muitas vezes elas têm medo da perda da reputação delas mais do que pagar uma multa. Então, você sempre tem que falar uma linguagem que as pessoas entendam. Porém, o processo de conscientização é longo, é lento, é muitas vezes frustrante, às vezes é preciso aceitar que vai ter que ficar para a própria geração. Tem pessoas, eu lido aqui, que parecem incorrigíveis, infelizmente, mas é um esforço contínuo. Enquanto o Brasil não começar a punir em massa esse tipo de corrupção, as empresas não terão tanto medo, não terão mais tanta descrença de que algo vá acontecer com elas, e o mesmo para os profissionais. Quanto à segunda questão, de novo, é a questão da transparência. Se as secretarias estaduais, se as secretarias municipais tivessem um mínimo de governança e de práticas de compliance, eles poderiam ficar em cima do uso desses valores. No Brasil, nós temos a CGU, a Controladoria Geral da União, que faz um trabalho muito bom, fiscalizando o uso do dinheiro público, porém nós precisaríamos de mais CGUs para dar conta do trabalho, que é enorme. Uma CGU sozinha não dá conta do trabalho, não tem cabimento. Mas é exatamente essa ideia, você tem os órgãos de fiscalização que têm que ser dedicados, como um departamento de compliance, a vigiar a conta pública, a vigiar como se gasta o dinheiro público. Você vai ter que gastar dinheiro contratando gente para fiscalizar gente que não faz o trabalho que deveria fazer. Mas, infelizmente, essa é a resposta. Obrigado, Júlia. Edileia? Júlia, primeiro, parabéns. Obrigada, Wallace, pela essa interessante apresentação. A Júlia é brilhante, já falei aqui várias vezes. Muito obrigada. É um orgulho para a gente, né, ver uma brasileira nessa posição, que é uma coisa bem complexa nesse país, na América Latina. Na verdade, eu quero fazer 3 perguntas bem rapidinhas. Uma é a questão das amostras. Desculpa, professora, que conforme ela foi falando, mas é tudo rapidinho. Primeiro, a questão das amostras, tá? Eu acho, assim, que essa questão do compliance é importante, mas existem situações muito difíceis na prática, sabe? No dia a dia. Por exemplo, como você falou, nós temos uma população super carente, né? E às vezes eu tenho o melhor produto para aquela situação daquele paciente, é o melhor produto que eu posso oferecer para ele, mas se eu prescrever, ele não vai comprar.
e eu tenho amostra, porque a indústria sabe disso e despeja a amostra, principalmente no serviço público. Aí eu fico pensando, eu não dou para ele por essa questão, e eu vou ter que prescrever algo inferior porque eu não posso dar. Isso é uma coisa. Segunda coisa é a história que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, nos congressos, quando um apresentador vai dar uma aula, ele põe uma lista tão grande, mas tão grande de conflitos de interesse, que a gente fica pensando, meu Deus, isso principalmente nos Estados Unidos, como é que pode uma pessoa ter tanto conflito de interesse? Quantas horas tem o dia dessa pessoa para ela dar conta disso tudo? A última coisa é em relação à Alemanha mesmo. Eu vivi uma situação, estou vivendo uma situação com uma empresa alemã que, claro, eu fiz uma pesquisa que tinha essa cláusula de que eles podiam vetar a divulgação, porém, era tão evidente que o tratamento que eles estavam oferecendo era bom, mas era tão evidente por estudos pré-clínicos e etc., a confiança era tão grande no produto que a gente nem levou muito em conta. E ao final da pesquisa, o resultado foi negativo. E, obviamente, a empresa é muito importante divulgar esse resultado. É um produto que está jorrando no mercado, as pessoas estão comprando e ele é ineficaz. Não é nada de droga, de remédio para alguma doença. Mas, enfim, até por isso, é uma coisa desnecessária na vida das pessoas e as pessoas estão comprando. E eu não posso publicar por conta dessa história do compliance, do que estava no contrato. Desculpa. Ótimo. Muito, muito obrigada. Quanto à primeira questão das amostras, nesse caso, você dá amostra sem dúvida, sim. É a coisa ética a fazer, até porque se a pessoa não tem dinheiro de comprar o medicamento, ela não vai comprar só ele, ela não vai comprar ele nunca, na verdade, não vai ser o caso. A questão das amostras são as amostras extremamente desnecessárias. Vou dar um exemplo. Produtos anti-idade que você recebe do dermatologista. Quando você vai no dermatologista, você não precisa receber aquele tanto de amostra que você vai acabar comprando aquele que, por sinal, costuma ser muito caro, né? Produto dermatológico. Então... Júlia, a Edileia que fez a pergunta é dermatologista. Ótimo. Excelente. Então, vai ser melhor ainda. Por exemplo, na dermatologia, que é um exemplo que eu encontrei. Eu conheço bem essa situação porque a indústria desses produtos, ela faz um trabalho assim terrível em cima dos médicos. Você pode imaginar. E existe muito conflito, essa coisa assim, se você prescrever só a minha linha, eu vou te pagar para ir no congresso XYZ. Isso acontece diariamente na nossa vida. Extrapola a questão do conflito, aí já tem uma infração disciplinar no caso. Mas o exemplo preferido dos livros também é o do produto anti-idade dermatológico, porque ele não é necessário. E porque se você está procurando um produto específico anti-idade, muito provavelmente você tem dinheiro para comprá-lo. Agora, produtos para problemas de pele, produtos efetivamente que não são um luxo, esses pode dar amostra para quem não tem condição, isso não tem problema nenhum, não tem dúvida. A questão é fomentar apenas uma marca específica dando amostras, e isso é algo que eu, como pessoa leiga, posso dizer que eu sempre comprei a mesma marca que a amostra que os dermatologistas me davam, porque eu achava que só aquela marca que servia. Então, quando eu fui estudar isso, que eu percebi que até eu estava caindo nisso e gastando rios de dinheiro com a mesma marca, sendo que eu poderia comprar outra. Então, no caso do Brasil, especificamente, que é muito diferente da Alemanha, onde a maioria das pessoas pode comprar remédio, de fato, a amostra é importante para quem não tem condição de comprar aquele medicamento. Mas também é preciso estar atento que o brasileiro gosta mais de médico que dá amostra. Então, médico que não dá amostra, o paciente reclama. Por que ele não me deu uma amostra? O paciente pede uma amostra. Ele quer uma amostra, ele quer um produto de graça. E aí você entra na questão anticompetitiva que se tem na Alemanha. As pessoas passam aí nesse médico porque ele dá amostra e o outro que não dá, não recebe os pacientes, apesar de ser igualmente bom. Em segundo lugar, a quantidade de conflito de interesse que os médicos efetivamente reportam nos Estados Unidos é consequência justamente desse tanto de multa que eles pagam e o tanto de escândalo. Eles sabem que um escândalo de conflito de
conflito de interesse pode ser penalizado de forma muito, muito dura. E, inclusive, não a empresa, mas o profissional mesmo. Por isso eles colocam uma lista enorme. E isso também inclui conflitos passados, o histórico dos conflitos, não é só o conflito de hoje, mas o conflito que eu tive no passado. E também pela forma como pesquisa é financiada, o grande nível de financiamento privado que as pesquisas recebem. E isso vai automaticamente para a lista do conflito de interesse. Então, se não tem um financiamento público muito grande, tem um financiamento privado, a lista vai só aumentando, 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 e a gente não tem que pensar que esse profissional é um profissional que está fazendo coisas que ninguém sabe quais são, mas sim que esse é um profissional que é transparente. Ele fala, eu confio no meu trabalho, na minha integridade, porém aqui estão todo mundo que me financiou de alguma forma. Então, é um exemplo. Não fica bonito no slide, mas é um excelente exemplo e uma forma de conscientização também. Em terceiro lugar, a parte do contrato. Vivendo na Alemanha, eu gostaria de dizer que a empresa alemã, infelizmente, não é exemplo para muita coisa. Os casos de corrupção envolvem empresas alemãs com uma enorme frequência e as empresas alemãs se comportam muito bem dentro da Alemanha e muito mal fora da Alemanha, algo que a gente não costuma esperar, mas é exatamente o que ocorre. E a questão de contrato tem que tomar muito cuidado e tem que ler contrato. É melhor passar o contrato para o advogado, é melhor passar para o departamento jurídico, porque sempre tem aquela cláusula que você não leu, ou que você não entendeu, ou que você achou que nunca seria utilizada, e pode pedir para tirar. Assim, nós pedimos para tirar a cláusula e eu reviso o contrato na minha empresa e a gente muda a cláusula e aí o departamento jurídico da outra parte que nem lê e deixa tirar a cláusula e põe cláusula, nem eles estão revisando os contratos. Então, é preciso ler, porque nesse caso achava-se que o resultado seria positivo e o resultado negativo. E agora, o que faz? Os resultados, se fossem publicados, iam prejudicar a empresa e a empresa tem um interesse legítimo de proteger as próprias vendas. O problema é que nós estamos no setor de saúde, então é importante que as pessoas saibam os efeitos, os resultados do medicamento que elas estão comprando, que pode ser que elas estão comprando apenas em razão de um marketing extremamente eficaz, extremamente eficiente. Então, a questão do contrato com a empresa, eu trabalho em empresa e eu sugeriria todo mundo aqui nessa reunião a ler contrato de empresa, porque tem várias surpresinhas. Os contratos são cheios de surpresinhas, é melhor tomar cuidado, e os departamentos jurídicos, eles sabem que vai vir contestação, não é que eles vão falar, não vou fechar mais esse contrato com você, eu vou bater em outra porta. Não, os departamentos jurídicos ficam revisando o dia inteiro também, então dá para negociar a cláusula, nós negociamos muito. Eu ia encerrar aqui as perguntas por causa do tempo, mas eu tenho uma questão secundária a essa última da Edileia aí, né? Porque, assim, foi um produto que, como ela disse, eu estou entendendo que é um cosmético, né? Não é um medicamento, que é ineficaz. E as pessoas compram e isso não vai fazer nenhum bem para elas. Elas talvez acabem descobrindo isso. E a Edileia está proibida de divulgar o resultado por causa dessa cláusula que ela não deu importância na hora que leu. Agora, e se, além de ser ineficaz, na pesquisa tivesse aparecido que esse produto tem algum efeito colateral danoso e ela continuaria proibida de publicar, mas ela sabe que teria um produto no mercado que estaria fazendo mal para as pessoas. O que se faz diante de uma situação como essa, Júlia? O que nós chamamos de as normas de ordem pública, elas têm primazia sobre os contratos privados, sobre os acordos privados. Então, nesse caso, teria que se procurar uma norma, um regulamento, algum dispositivo jurídico do CFM ou da Anvisa ou de alguma outra autoridade em que esteja expressamente escrito que, nesse caso, tem que divulgar. Porque se existe uma norma pública, ela se sobrepõe ao que está no contrato. Então, nesse caso, você fala, eu tenho que respeitar a lei, você sempre tem que respeitar a lei, inclusive em contratos. Então, seria bom, inclusive, descobrir se existe, imagino que existe, eu gostaria muito que existisse alguma norma pública que informe que, nesses casos, deveria ser divulgado. Porque se não existir nada, infelizmente, o contrato fica valendo e você acaba com consciência pesada no final das contas.
mas é só você dizer que tem um dispositivo de lei e aí você pode divulgar sim. Muito obrigado, foi excelente essa sua apresentação. Quero agradecer muito a sua disponibilidade de poder estar aqui conosco hoje, mesmo à distância. Quero agradecer também ao Wallace por ter tomado a iniciativa de organizar mais essa reunião. Eu acredito que eu vou, de alguma maneira, abusar mais dele ao longo do tempo, enquanto a gente ficar nessa história de estar isolado das plenárias presenciais. Então, quero agradecer muito aos dois, foi excelente o trabalho e convido os demais relatores a permanecerem conectados, aqueles que não têm nenhum grande compromisso de urgência,